Sejam todos muito bem-vindos. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao nosso projeto Greyman, Cão Pastor Protetores do Lar. E a importância desse conteúdo para que vocês, ao longo deste curso, se tornem verdadeiros protetores do lar, verdadeiros cães pastores, verdadeiras pessoas combativas, agressivas, mas de forma controlada, e que isso permita que vocês protejam seu patrimônio e os seus. Para tanto, necessitamos conduzir o curso não só na parte física, mas também na parte mental e técnica. Hoje falaremos da técnica, né? A última aula que tivemos prática foi de sobrevivência, e essa sobrevivência foi em meio líquido, foi de extremo sucesso, muito bom mesmo, parabéns a todos que participaram. Então vamos lá, o que seria os fundamentos do tiro? O fundamento do tiro é um conjunto de fatores de responsabilidade do atirador. O que seriam os fundamentos do tiro? Os fundamentos do tiro são uma soma de fatores que interferem diretamente na eficácia e eficiência. E essa eficácia e eficiência, bem como os procedimentos a serem seguidos, é de total responsabilidade do atirador. O atirador que não treina, o atirador que não busca conhecer a sua arma, o atirador que não inicia seu preparativo dia a dia, que não faz aquela manutenção básica dos conhecimentos de saque, de porte, de carregamento, de resolução de panes, este atirador não terá uma boa eficiência no momento do combate, sob estresse. Sob estresse ele será falho, e falho ele morrerá, certamente. Além disso, ou melhor, antes disso, temos que considerar, e é importante se falar nessa aula, que a munição e a arma, elas devem ser consideradas sempre como se estivessem prontas para o uso. Utilizaremos aqui uma arma de treino nessa aula, né, para demonstrar, da N Engenharia, excelente qualidade. Recomendo a vocês que comprem caso tenham interesse em adquirir uma arma de treino com total segurança. É uma arma que possui, ela é uma réplica da Beretta APX, e ela possui o laser, né? Vocês podem ver aqui que ela possui o laser. Então facilita, e lá na frente vocês vão ver a importância disso num dos treinamentos que eu vou sugerir. Mesmo assim, nós devemos considerar, até para ganhar memória, que essa arma está carregada. Então peguei a minha arma, eu devo sempre retiro o carregador, sem apontar ela, sem varrer para nenhum local que possa oferecer segurança, dedo sempre fora do gatilho, cheque de segurança, 2 golpes, avalio a câmera, faço um cheque visual, cheque tátil, e se for seguir o protocolo da Polícia Federal, mais o cheque material, certo? Essa arma está limpa, agora eu posso começar o meu treino. Dando então continuidade a esse conteúdo, falaremos das posições de tiro. Nós devemos falar de alguns elementos que interferem nessa sincronia e nessa eficiência. São 5 elementos que interferem nesse resultado do tiro, todos relacionados à capacidade do operador. Portanto, devemos considerar esses 5 fatores, quais sejam: posição. A posição de tiro, ela tem que ser confortável para o atirador, mas ela tem que te trazer uma plataforma de tiro bastante estável, seja em movimento ou seja parado. Essa plataforma de tiro, ela consiste na minha capacidade física e no meu treinamento. Então eu começo a conhecer o meu corpo a partir dos treinamentos que eu vou executando, e com isso eu identifico se essa posição aqui é melhor, se aquela posição é melhor, né? Se o meu pé eu preciso dar uma passada mais larga, uma passada mais curta, se o meu braço vai ficar mais esticado, vai ficar mais retido,
Coisas assim que vão interferir no tiro. Mas o que é importante se falar da posição? Tem que ser confortável e eficiente. Não adianta eu trazer um conforto imenso para o meu disparo, para a minha plataforma de tiro e não ter eficiência alguma. O que se recomenda de forma bastante genérica e básica é que eu fique com as pernas abertas na mesma linha dos ombros, que as minhas pernas estejam semi-flexionadas, que os meus braços estejam totalmente estendidos, uma mão ativa empurrando a arma, a mão reativa abraçando a mão ativa e fazendo essa tração para que eu tenha uma boa estabilidade da minha arma, e que o meu corpo fique levemente inclinado à frente. Isso é o que se recomenda de forma bastante genérica. Mas se vocês forem olhar, por exemplo, o tiro de precisão olímpico, o atirador parece que está todo torto. Mas essa é uma das técnicas aplicadas e eficientes para aquele atirador. Portanto, não sejamos rígidos nem críticos a ponto de identificar falhas em cada atirador que está na linha de tiro. Façamos o nosso trabalho bem feito e, além de fazer o nosso trabalho bem feito, treinemos todos os dias para que nós sejamos eficientes e letais se necessário for, certo? Segundo fator que interfere no tiro, a empunhadura. O que eu posso falar da empunhadura? Já vi muitos atiradores que chegam na linha de tiro e tem um verdadeiro colapso mental e físico. A pessoa chega na linha de tiro, começa a tremer, pega a arma, tá suando e ela tem uma dificuldade imensa em executar as atividades necessárias para um bom tiro, né? Quais sejam, uma empunhadura visada ao segurar a própria arma. Para essa pessoa é uma atividade extremamente penosa. Então, o que se sugere para uma boa empunhadura? Então, uma boa empunhadura, eu devo aproveitar toda essa área do biverteio e toda essa área de indexação do cabo da arma, certo? Então, quanto mais espaço eu tiver entre essa região aqui e a minha mão, eu terei um recuo maior. Ela vai trabalhar nesse sentido. O cano da arma fará esse movimento, por mais força que eu faça. Se eu abraço ela totalmente, não deixo nenhum espaço aqui, por mais, olha, vocês conseguem ver que agora eu já tenho que fazer mais força e mesmo assim o cano não se move. Por mais que eu faça força aqui, ó, eu tenho ainda uma indexação bastante eficiente, certo? Então, qual é a força que eu devo utilizar para segurar a minha arma? A força suficiente para que essa arma não caia da minha mão no momento do disparo. No final dessa aula nós vamos falar sobre a análise dos alvos e aí vocês vão entender por que eu não devo segurar de forma tão firme a minha arma, não devo apertar o cabo da minha arma, não devo fazer força para apertar o cabo da minha arma, certo? Se eu vou fazer uma empunhadura dupla, eu devo abraçar a minha mão ativa e os 3 dedos aqui que estão sobrando, certo? E com isso eu vou gerar uma pressão contrária a esse braço que eu estou empurrando a arma, o outro braço está puxando a minha arma, os dois braços totalmente estendidos, cotovelos projetados para fora, eu terei uma boa empunhadura. Não preciso fazer força, não necessito fazer tanta força para segurar a arma. Como eu já falei, é a força necessária para que essa arma não caia da minha mão durante os disparos. Numa analogia bastante esdrúxula, é a força de um aperto de mão. Beleza, pessoal? A respiração.
O que eu devo pensar numa respiração? Existem inúmeras teorias. Por exemplo, o atirador de precisão, atirador de elite, ou sniper, como queira chamar, ele faz um trabalho de meditação, né? Ao longo da sua formação, ele aprende a fazer esse trabalho de meditação, controle do sistema cardiorrespiratório dele, ele adquire uma proficiência tão grande que ele inicia o controle induzido do seu sistema cardiorrespiratório. E com isso, ele faz um disparo, teoricamente, entre um batimento e outro do coração, que seria o ideal. Mas como nós não trabalhamos no mundo ideal, vocês verão pessoas dizendo que no momento do disparo é para fazer uma breve apneia, verão pessoas que vão dizer a vocês que no momento do disparo vocês devem fazer quando estiver soltando totalmente o ar. Vão ver pessoas dizendo que em deslocamento o disparo deve ser feito quando um pé está no chão e o outro no deslocamento. Enfim, vão ver as pessoas falarem uma infinidade de técnicas e bizus para vocês. Mas aqui eu trago mais um, né? Segundo a teoria mais aceita, é que a respiração deve ser normal, uma respiração continuada, normal, né? Encher o pulmão, soltar, encher o pulmão, esvaziar, encher o pulmão, esvaziar de forma normal, mas que o meu disparo ele deve ocorrer quando eu estiver liberando o ar, ali um pouquinho abaixo do segundo terço, no último terço da minha respiração. Então, enchi o ar. Por que eu não faço um disparo nesse momento? Porque quando eu estou inflando a minha cavidade torácica, meus braços tendem a flexionar. Quando eu relaxo e eu faço a expiração, teoricamente meu corpo está mais relaxado e eu tenho mais facilidade em fazer um disparo mais preciso, certo? E por que não no começo? Porque no começo dessa expiração, o ar que está sendo expelido, ele vai gerar esse relaxamento, e essa diminuição na caixa torácica terá um leve afundamento, digamos assim. E portanto, quando eu estiver no segundo terço, eu já tenho a minha estabilidade na plataforma de tiro suficiente para fazer esse disparo. Então, de respiração seria isso. A visada. Quais os pontos importantes de uma visada? Primeiramente, a visada ela deve ser feita ligeiramente abaixo dos olhos, ou seja, a minha arma não deve ficar aqui, na linha dos olhos. Por quê? Porque ela vai atrapalhar a minha visão periférica, ela vai reduzir essa minha capacidade de visualização de objetos secundários. Então, eu com ela levemente abaixo dos olhos, aqui eu consigo fazer a visada e ao mesmo tempo eu tenho o meu campo de visão 180 graus 100% efetivo ainda, certo? Então, nós dividimos a visada em 3 linhas. A linha de mira, que é a linha que sai do olho do atirador e cobre o nosso aparelho de pontaria. Então, linha de mira, aquela linha que sai do meu olho e encontra o aparelho de pontaria, certo? Linha de visada é a linha imaginária que sai do meu olho, passando pelo aparelho de pontaria e encontrando o meu alvo lá à frente. E a linha de tiro, que é a linha imaginária entre a boca do cano e o alvo. Então, divide-se essas 3 linhas apenas para conceitos teóricos, mas que é importante a gente saber para, se um dia alguém nos perguntar ou se a gente quiser entender ou ouvir, estou assistindo uma aula e alguém fala em linha de mira, linha de visada, linha de tiro, eu saber o que está sendo falado, né? Outro ponto bastante importante para a visada é que eu devo primeiramente identificar qual é o meu olho diretor, né? Existem vários macetes para eu identificar o meu olho diretor, mas um dos macetes mais comuns
é eu fazer um triângulo com a minha mão. Faço um triângulo com a minha mão e vou fechando ele até ficar o espaço suficiente para eu ver com apenas um único olho. E eu focando com os dois olhos abertos num ponto fixo à minha frente, eu devo fechar um dos olhos. E se esse alvo mudar de direção, é porque o meu olho diretor é o contrário. Por exemplo, eu fecho primeiro, faço essa técnica triangular aqui, jogo lá na frente com meus braços esticados, vou fechando o orifício até que passe a visão de um único olho e fecho o meu olho direito. Supomos que o meu alvo hipotético lá na frente mudou de direção. Então eu abro os olhos novamente, refaço o procedimento e fecho o olho esquerdo. Se o meu alvo não mudou de direção, é porque o meu olho diretor é o meu olho direito. Por quê? Eu fiz o meu alvo, eu fiz a minha visada com os dois olhos abertos. Nosso cérebro ele está condicionado a apontar o nosso dedo, quando apontamos o nosso dedo para algum alvo, é onde exatamente o meu olho está olhando. Portanto, eu já estou preparado, nosso corpo é muito inteligente, eu já estou preparado, eu não preciso fechar um olho ou fechar outro para identificar melhor o alvo. Isso atrapalha, isso reduz entre 30% e 40% da minha capacidade de visão e diminuirá a minha visão periférica, que num tiro combativo, num tiro tático, isso é muito prejudicial, extremamente prejudicial. Portanto, devemos utilizar os dois olhos abertos sempre e combater sempre com eles abertos. Sempre que eu mudar o cano, usando a teoria do terceiro olho, sempre que eu mudar o cano, o meu olho acompanha a direção do cano. Porque esses segundos ou milésimos de segundo que eu levo para corrigir a minha visada pode ser a diferença entre eu sobreviver e eu morrer. Acionamento do gatilho. O acionamento do gatilho, ele deve, para um tiro de precisão ou um tiro esportivo, ser lento e progressivo. O que seria isso? É eu ir esmagando até sair o disparo. Esmagando, saiu até o disparo. Flexiono o dedo novamente até que o gatilho volte totalmente seu curso e faço novamente a força necessária para que ele inicie o processo do sistema de percussão, certo? Ele deve ser suave também, mas o mais importante de tudo é que quando eu faça o acionamento desse gatilho, ele não movimente minha mão nem para baixo, nem para cima, nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso, a empunhadura deve ser bastante estável, certo? Falam-se também no tiro de... Aqui eu estou demonstrando com a pistola, mas o tiro de revólver é muito semelhante, unicamente excluindo o biverteio, que muitos revólveres não tem uma empunhadura que proporciona esse conforto, né? Algumas empunhaduras compradas, né, adaptadas, elas já vêm e já favorecem também o atirador, mas em via de regra não tem, mas também não faz muita diferença. Fala-se também que o acionamento do gatilho ele deve ser feito com a primeira porção da falange distal do dedo indicador, né? Mas, a meu ver, essa exigência, essa capacidade de acionar sempre com a primeira porção da falange distal, ela é um pouco rígida demais. Por quê? Tem pessoas com a mão muito grande, tem pessoas com a mão muito pequena. Essas duas pessoas distintas terão capacidades também distintas e, portanto, eu dizer que ele tem que fazer o acionamento do gatilho com a ponta do dedo não seria o mais correto. Sendo o mais correto, eu dizer que desde que essa pessoa tenha conforto, eficiência
e o tiro dele esteja sendo satisfatório, está de bom tamanho. Então, se ele coloca o dedo inteiro no gatilho, ou se ele coloca só a pontinha do dedo no gatilho, mas ele está tendo um excelente resultado de tiro, é mais que suficiente para mim, defensor do lar, como um operador de uma arma para tiro combativo e não tiro totalmente técnico, né? Agora, falando do tiro combativo e do tiro tático. Nessa condição, eu preciso de, além de eficiência, conforto, eu preciso também de agilidade. E a minha agilidade no engajamento do alvo fará toda a diferença no resultado do combate. Para tanto, eu devo treinar uma técnica que é chamada de acionamento do gatilho com reset, certo? Então é o reset do gatilho. Como é que funciona isso, Andrade? Então eu vou apontar a minha arma para o alvo e vou fazer o acionamento do gatilho até que ele funcione, que ele faça todo o movimento do sistema de percussão. Mas ao invés de, como eu falei anteriormente, relaxar ele totalmente até a volta total do gatilho, eu vou acionar o meu gatilho e soltar o meu gatilho apenas até ouvir o clique de acionamento novamente da armadilha, né, do sistema de percussão, e vou fazer um novo disparo. Então é muito interessante você comprar uma arma como essa aqui de treino, para você treinar esse reset do gatilho, que você vai condicionando. Vejam só, eu vou fazer um movimento, espero que vocês consigam ver aqui. Ó, quando eu acionei o gatilho por completo, soltei ele completamente, todo o curso dele retornou. Agora eu vou fazer o acionamento com reset. Acionei, ó, eu tenho muito menos movimento. Esse muito menor movimento fará com que eu tenha uma capacidade de engajamento maior, mais rápida e mais eficiente. Portanto, treine. Como é que eu vou treinar isso? Em seco, vocês podem comprar uma arma dessa daqui. Caso contrário, vai ter que utilizar uma arma real, com munição real, para ir treinando e mentalizando esse movimento de reset do gatilho. Dá para ouvir perfeitamente o clique do sistema de percussão novamente ativado. Então a armadilha ela volta para o lugar muito rápido. Só que a gente costuma, eu vejo em aulas, os alunos soltarem, chegar a tirar o dedo de dentro do guarda-mato. Não tem essa necessidade. Basta que eu esteja adaptado para realizar disparos de forma mais acelerada, de forma mais eficiente, com engajamento maior. Beleza? Então agora falando da análise do alvo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou dúvidas, me mandem no privado ou deixem aqui nos comentários, que eu respondo vocês depois. Beleza? Então, falando da análise do alvo, a gente utiliza uma técnica semelhante ao do relógio, que é um alvo. Você vai pegar o agrupamento de tiros ou o centro do alvo e vai colocar esse gráfico de análise sobre o alvo e identificar possíveis circunstâncias que estão levando o atirador a não ter um bom resultado no disparo. Então supomos que você está fazendo tudo certo: empunhadura, postura, visada, respiração, acionamento do gatilho, e mesmo assim os teus disparos estão subindo demais, estão batendo acima da linha onde você está fazendo a visada. O que pode ser isso? Existem algumas possibilidades, né? Existe a possibilidade de você estar fazendo uma visada muito alta, né? Ou seja, você acredita que aquele ponto é o exato, mas na verdade ele deve ser um pouquinho mais baixo. Ou então você está tentando compensar o recuo. O que é compensar o recuo? Eu vou aqui fazendo o acionamento do gatilho, né? Lento e progressivo, lento e progressivo. Vou apertando, apertando, apertando. Quando eu acredito que esse tiro vai sair, eu dou mais uma esticada no braço.
essa mais esticada no braço, ela faz com que o meu cano levemente se projete para cima. Então eu devo, como meus instrutores já falavam, tomar um susto quando o disparo sair. É um susto de verdade. Eu vou acionando lento e progressivo, lento e progressivo, lento e progressivo, bum! Saiu o disparo. Esse é o melhor momento para ocorrer o disparo, e não aquele que eu antecipo. Eu tento antecipar esse disparo, então ele pode me prejudicar jogando os tiros para cima, por exemplo. Imaginemos que os teus disparos estão pegando alto e à direita do alvo, do ponto de mira onde você está fazendo a visada. O que pode ser? Você pode estar tentando compensar o recuo também, e esticando mais a mão reativa do que a ativa, no caso de um atirador destro, fazendo com que o cano da arma se projete levemente para a direita e para cima, né? Ou então eu estou fazendo muita força no cabo, eu estou apertando esse cabo, fazendo com que eu projete essa minha arma lá para cima. É quase imperceptível, mas se eu filmar os meus treinos, eu vou analisando todos esses defeitos e eu vou consertando ao longo dos treinos, certo? Imaginem que os disparos estão atingindo na linha de visada, porém à direita. O que pode ser isso? Pode ser que o polegar da sua mão ativa, se for no caso do destro, o polegar ele está pressionando demais, ao invés de simplesmente repousar sobre o polegar da mão reativa, ele está fazendo força na direção da mão, fazendo com que eu tenha uma pressão suficiente para direcionar o cano mais para a direita ou mais para a esquerda. Isso pode interferir de forma bastante aprofundada no seu disparo. Ou você está com o dedo muito para dentro do gatilho, você está empurrando, ao invés de estar com a ponta do dedo com o suficiente para pressionar o gatilho, você está colocando demais aqui dentro, quase passando lá para o outro lado. Ou no caso de se eu tenho a minha mão pequena, se a minha mão é pequena, né? Então eu preciso sim estar com a primeira fase da falange distal no gatilho. Se eu colocar mais o meu dedo, eu vou consequentemente puxar. Quando eu acionar o gatilho, ó, vocês podem ver que, ó, se eu colocar o meu dedo aqui, ó, quando eu pressiono, olha como ele mexe o cano, ó. Se eu coloco menos, ele não mexe a direção. Então eu não devo colocar muito. É aquilo que eu estava falando, é o conforto e eficiência do atirador. Não deve ser muito, mas também não deve ser muito pouco, certo? Então eu devo me acostumar, me adaptar com aquela arma. Cada arma tem também sua peculiaridade. Às vezes estou utilizando uma arma e um quantitativo de dedo no gatilho já é suficiente. Troco de arma e não é mais suficiente. Eu preciso novamente me readaptar, certo? Outra coisa que pode interferir de forma bastante direta no tiro e jogar esses tiros para baixo da linha de visada e para a direita é o chamado estrangulamento da arma no momento do gatilho. É quando eu aperto demais a minha arma para fazer disparo. Eu estou com medo do disparo, então quando eu vou fazer o disparo, quando eu sinto que está aliviando a pressão da mola ali para sair o disparo, eu dou aquela apertada, jogo para baixo, vulgo gatilhada, né? Ou ela está saindo na linha central da visada, porém bem abaixo. É a antecipação do recuo, só que daí para baixo. Eu joguei ele para baixo, meus tiros estão saindo para baixo, certo? Esse material vai ficar disponível para vocês, então vão conseguir visualizar de uma forma bastante perfeita, certo? Também vou falar das posições aqui logo em seguida, e aí vou colocar as fotos de cada uma delas, beleza? Se eu sou destro e o meu tiro está
para baixo e para a esquerda, pode ser que eu esteja apertando o gatilho de forma muito rápida, ou então que eu esteja com a mão muito fraca, a mão, vulgo mão de alface. Essa mão de alface, se eu estiver utilizando alguns modelos de arma, ela vai interferir também na ciclagem da arma. Não vai carregar, eu vou ficar com ela na mão, literalmente. Por quê? Por causa da minha mão, beleza? Se eu sou destro e o meu tiro está na linha de visada, porém está pegando muito para a esquerda, pode ser pouco dedo no gatilho, ou seja, ao invés de eu colocar o suficiente para fazer a pressão sem movimentar, eu coloco muito pouco e empurro no sentido contrário, né? E se ele está pegando, se esse tiro está pegando muito alto e para a esquerda, pode ser que eu estou antecipando esse recuo, jogando mais para frente. Então, quando eu faço mais força com a minha mão ativa, essa minha mão reativa tende a tracionar e o cano da minha arma tende a inclinar um pouquinho mais para a esquerda, sendo eu um atirador destro, beleza? Quanto às posições de tiro, pessoal, eu acho mais interessante e produtivo que a gente faça isso nas aulas práticas. Então, quando a gente vier para a aula prática, a gente treina tiro deitado, tiro ajoelhado, tiro em pé, na posição Weaver modificada, isósceles modificada. Vamos treinar as empunhaduras, vamos treinar a visada, vamos corrigir isso. Então, quando nós estivermos na aula prática, será mais fácil. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento comigo e por me acompanhar. Juntos seremos um sucesso divertido e será constatado se nós não tivermos nenhum incidente de tiro e não estivermos nenhuma família vitimada por falta de capacidade de nós cães pastores. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima.